A vestimenta mais importante do discípulo verdadeiro de Jesus é interna e espiritual. Ele já tem removido os panos sujos de pecado e maus pensamentos e os tem substituído por novas roupas de santidade e entendimento da vontade de Deus. Ele procura cada dia ser mais parecido com o seu Senhor e se esforça para desenvolver as atitudes piedosas que Jesus ensinou e demonstrou. Essas transformações internas vão modificar seu comportamento externo. É claro, isto é óbvio. Ele não vai mentir, furtar como pessoas mundanas. Todos os aspectos da vida dele são colocados sob controle do Deus Santo, a quem ele serve. Através da história, homens e mulheres têm lutado com a questão de como essa transformação interna deve ser refletida exteriormente. Deve o servo de Deus se vestir de um modo diferente do que as pessoas do mundo? Respostas a essa pergunta são quase tão diversas como as modas numa loja de roupa. Alguns argumentam que a vestimenta dos servos de Deus devem ser completamente diferentes do que as das pessoas do mundo. Resultados de tais pensamentos incluem os trajes tradicionais de ordens religiosas especiais e outras roupas peculiares, como as adotadas pelo povo Amish. Outros vão ao extremo oposto, dizendo que os cristãos devem ser iguais ao mundo e que eles podem seguir todas e quaisquer modas do mundo. Aqui caímos no risco de desvirtuar o caminho que leva à salvação, que conduz a Cristo. Porque o que se vê hoje, cabe aqui um comentário, é não a igreja cristianizando o mundo, mas a igreja se mundanizando para atrair o mundo e introduzir nas suas igrejas ritmos, roupas, culturas facilmente assimiladas e adotadas pelo mundo. Mas vamos seguir em frente e vamos chegar a uma conclusão óbvia. Quando Deus fala sobre algum assunto em todas as épocas da história bíblica, devemos reconhecer que é importante. Por exemplo, ele ensina sobre a permanência de casamento no período dos patriarcas. Continua na dispensação da lei de Moisés e no Novo Testamento. Enquanto não adotamos do Antigo Testamento leis específicas sobre o casamento, nós entendemos os princípios do Novo Testamento com a ajuda do Antigo Testamento. Sem o Antigo, não podemos compreender o Novo. Dito isto, quero reforçar que a cada 10 versículos do Novo Testamento, 8 são transliteração do Antigo Testamento. Percebemos que são diversos assuntos que são incluídos em todas as épocas de revelação divina: adultério, idolatria, a importância de sacrifícios apropriados, comer sangue, matar, enfim. Desde o Jardim do Éden, Deus tem orientado o seu povo sobre roupas modestas. Vamos procurar entender esse ensinamento e tenhamos a fé e o amor suficiente para aceitar o que ele diz, mesmo se não o compreendermos. Já na aurora da criação, citando Adão e Eva, Gênesis 2:25 diz assim: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Na sua inocência, antes de cometer o primeiro pecado, era normal para Adão e Eva estarem nus.
Mesmo andando no jardim na presença de Deus, a mesma inocência é vista em criancinhas ainda não corrompidas pelo pecado. Mas quando Adão e Eva conhecem a diferença entre o bem e o mal, ficam envergonhados e imediatamente fazem algum tipo de roupa mínima, sugerindo que pegaram folhas de figueira e fizeram para si vestimenta. O intuito? Esconder as partes íntimas do corpo. Mas Deus não aprovou esse tipo de roupa. Ele lhes fez uma vestimenta de peles. Bem, essa vestimenta era um tipo de roupa usada por homens e mulheres, que tipicamente tinha mangas e caiu até os joelhos, raramente aos tornozelos. O que podemos aprender desse primeiro caso? Deus quer que homens e mulheres usem roupas. Não somos como animais que não sentem vergonha de sua nudez. Podemos entender também que a vontade de Deus, desde o princípio, é que usemos vestimentas que cobrem o corpo, não meramente alguma coisa embrulhada no corpo para esconder as partes mais íntimas. Cada servo de Deus precisa ser honesto e sincero consigo mesmo. As roupas de praia usadas hoje em dia seriam mais parecidas com as roupas que Deus fez ou com as cintas que Adão e Eva fizeram? Reflita. Os sacerdotes no Velho Testamento. Vejamos. Ninguém hoje tem motivo para dizer que nós devemos usar roupas iguais aos trajes sagrados usados pelos sacerdotes da antiga dispensação. Mas nós podemos aproveitar uma lição importante do motivo que Deus deu junto com algumas regras. Primeiro, Ele proibiu altares elevados para que a nudez do sacerdote não fosse exposta. Mais tarde, Ele acrescentou outra instrução para melhor evitar esse tipo de problema. Ele ordenou que os sacerdotes usassem calção embaixo de suas túnicas para cobrir a sua nudez. Deus especificou que o calção iria da cintura às coxas. Deus não queria que esses servos mostrassem as coxas expostas ao mundo. Hoje, homens do mundo tiram suas camisas e mostram suas coxas para todo o mundo, na praia ou na rua, e até mesmo dentro das igrejas. Homens que servem a Deus precisam perguntar para si, honestamente, se isto é realmente o que Deus pretendia para seu povo santo. Em Deuteronômio 22:5, Deus disse: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Entendemos que não somos sujeitos às ordenanças dadas por meio de Moisés aos israelitas. Portanto, é esclarecedor entender o que Deus estava dizendo. Ele não estava proibindo que homens e mulheres usassem algum artigo de roupa semelhante. Na época, ambos os sexos usavam túnicas. Como ambos homens e mulheres, em muitas culturas hoje usam calças compridas. É errado usar esse versículo para condenar as mulheres que usam calças? Mas Deus quer que mantenhamos distinções entre os sexos. Ele condena as perfeições de homens que se vestem e se comportam efeminadamente. No Antigo Testamento, quando Isaías profetizou a nudez, era ainda associada com vergonha. Quando ele descreveu o povo da Babilônia como uma virgem abusada, um aspecto da humilhação dela era que o inimigo descobriu suas pernas e sua nudez. Mas hoje em dia, mulheres do mundo voluntariamente mostram suas pernas
e ousam expor sua nudez, sem sentir nem um pouco envergonhadas. Será que tornamos tão dessensibilizados ao pecado devido à cultura corrupta? Já esquecemos como sentir vergonha? Como nos portar diante de povos, tribos, nações e línguas? Sim, como servos de Deus, temos que ser diferentes, não conformados aos costumes errados do mundo. Precisamos saber como sentir vergonha. Eis um fundamento para a diretriz, para o livre-arbítrio de Deus dado ao homem. Agora vamos ver duas passagens semelhantes no Novo Testamento. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Esses trechos não são idênticos. 1 Timóteo fala sobre mulheres em geral, enquanto 1 Pedro fala sobre a mulher cujo marido não é cristão. É comum ouvir alguém usar esses versículos para proibir absolutamente todos os tipos de joias, enfeite de cabelo, enfim. Mas esse não é o sentido do texto. A Bíblia, às vezes, usa esta construção. Não faça isso, mas faça aquilo, para enfatizar o que é mais importante, sem proibir o menos importante. Em João 6:27, temos um exemplo claro. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus não está proibindo o trabalho honesto para suprir as necessidades da vida. Podemos comparar 2 Tessalonicenses 3:10 com 1 Timóteo 5:8. Mas está dizendo que devemos dar muito mais importância às coisas espirituais. Da mesma forma, Paulo e Pedro não proibiram o uso de joias ou estilos de cabelo, mas disseram que mulheres piedosas devem dar mais ênfase à pessoa interior. É interessante que tanto Paulo como Pedro usaram exemplos do Antigo Testamento para explicar seus ensinamentos. No Antigo Testamento, joias eram comuns até entre as mulheres fiéis de Deus. Veja Isaías 61:10, Provérbios 1:9, Gênesis 24, versículos 22, tem o 30 ao 53. Excessos devem ser evitados, mas esses servos de Deus não proibiram o uso modesto de joias. Aqui é bom observar que os escritos inspirados do Novo Testamento usaram sempre os modelos do Antigo para mostrar como o povo de Deus se veste. Os dois autores, tanto Paulo quanto Pedro,
faz uma ligação importante entre o coração e as roupas. Algumas mulheres vão insistir em usar o tipo de roupas que elas querem, dizendo que ninguém pode mostrar onde Deus especificamente proibiu mini saias, mini blusas ou biquínis, roupas muito justas. O problema nesses casos não é a falta de alguma regra específica nas Escrituras, mas a ausência de uma atitude certa no coração. Regras no vestuário não fazem a mulher modesta. Se o coração estiver errado, a mulher não será mansa e modesta. Em vez de dar uma lista de regras sobre vestimenta, Paulo apela à modéstia e o bom senso das mulheres. Uma mulher, ou homem, cujo entendimento é baseado nos princípios das Escrituras e cujo coração é dedicado a Deus, se vestirá decentemente. Ela não vai procurar chamar a atenção por meios carnais, pelo uso de roupas dispendiosas ou que mostram o corpo. Pedro fala do espírito manso e tranquilo como a base das roupas apropriadas. Paulo disse que nós todos devemos procurar viver uma vida tranquila e mansa. 1 Timóteo 2:2 retrata esse assunto. O espírito manso e tranquilo de cristãos, homens, mulheres e jovens, vai determinar o tipo de roupa que realmente agradará a Deus. Os cristãos farão diferença entre as roupas que refletem um espírito piedoso e sugerem as suas carnalidades. Provérbios 7:10. Ali fala sobre as roupas que fazem a diferença. Muitas igrejas erram por inventar regras humanas sobre roupas. Outras erram por recusar a estudar e ensinar cuidadosamente o que Deus tem dito para ajudar cada filho de Deus a pensar e se vestir de uma maneira que glorifica o nome dele. Que possamos nos vestir para ele, começando com o próprio coração. Dito essas palavras, quis frisar bem que a lei de Deus apela, sim, para o livre-arbítrio. Cada povo tem sua cultura. Cada nação tem seus ritos e costumes. Se ambos no passado usavam vestidos e havia algo que os diferenciasse, deveras não seria proibido hoje a mulher usar calça comprida para frequentar suas igrejas ou andar no mundo. Uma regra geral que costumo admitir a mim mesmo e aconselho aos demais é que a roupa que não lhe cabe na igreja não lhe serve no mundo. Mas há calças femininas e há calças masculinas, como haviam vestidos masculinos e femininos. O que faremos então? É importante entender o princípio da assimilação, da formação, do consenso e do senso comum. Se você pertence a um país, a uma nação, você faz juramento à bandeira. E você obedece às leis e ordens ali instituídas. Caso contrário, você é um contraventor. E assim você será visto por todos, até por aqueles que não entendem as leis, mas o verão como um malfeitor. Então, quando você pensar em vestir-se, apele para o seu entendimento espiritual. Por exemplo, as pessoas com quem vivo, a doutrina cuja bandeira é o respeito, cuja pátria sou membro e cujo futuro dela é o meu futuro também,
eu vou procurar me vestir de acordo com aqueles que são meus consanguíneos em Cristo Jesus. Agir entre leis, regras, ordenanças, itens, artigos específicos, a lei já o fez e foi impotente para salvar. Agora a graça opera no homem, na mulher, com a misericórdia de Deus, revelada em Jesus Cristo e apoiada pelo Espírito Santo. Pois Cristo está na glória e não no mundo, assim como o Pai. Mas o Espírito Santo incessantemente está habitando no mundo, tabernaculando nos corações. E aquele que ouvir a sua voz não tropeçará com seu pé em pedra. E tenha cuidado. Quem planta muito pé demais não colhe nada. E quem acha muito perde tudo. Consulte o coração. Se você é propriedade e morada, você é tabernáculo do Espírito Santo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você agirá corretamente. Não como uma abnegação, uma obediência cega a imposições humanas, mas será assim, mulher e homem, jovem, cativos por vontade, como Paulo, a quem citei, prisioneiro de Cristo, voluntário, exposto a todo tipo de obra, a naufrágios, a açoites, a fomes, a desprezos, em prol da causa e da graça, assim como ele a recebeu do Filho de Deus. Ser sóbrio, ser santo, ser lúcido, ouça o Espírito que habita em vós, e a misericórdia de Deus vos guiará em tudo. Agradeço àqueles que tiveram a ousadia e a oportunidade de ouvir esses áudios e que a sua mente possa ter ganhado com esse ensino mais um pouco da personalidade de Cristo. Deus seja louvado. Amém.